bom dia. Mais uma vez juntinhos, eu e você, no projeto SIC Damas em Casa. Nossas aulas remotas, eu, Liliane, aqui de casa, e você, meu querido, aí na sua casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre população. Vamos reiniciar a nossa frente B, né, falando um pouco sobre população. E a nossa temática de hoje é sobre estrutura de população, estrutura demográfica. Como as populações se organizam, como as populações se distribuem. Há diversos critérios dentro do estudo demográfico, dentro do estudo de população, no processo de estabelecimento, né, da ordem de como essa população se organiza. O primeiro critério é o critério de estudo de hoje, que é o critério etário. A gente tem a estrutura etária, a estrutura por sexo, a estrutura por setores econômicos e a estrutura por setores profissionais, né? Nós temos várias organizações da estrutura de população para que a gente compreenda, né, esse cenário tão dinâmico, esse cenário tão significativo dentro da ordem social, dentro da ordem econômica, dentro da ordem política e também para que a gente compreenda um pouco das políticas públicas e das mudanças que estão acontecendo no nosso país, no nosso continente, no nosso mundo, né, no contexto global, em função das mudanças, em função da dinâmica da estrutura demográfica, em função da dinâmica da estrutura de organização da população. Então, como eu disse antes, hoje nós vamos começar aqui trabalhando com a estrutura etária. A palavra etária significa idade. Então, é a forma como a população se organiza enquanto os grupos por idade, né? Nesse cenário, nós temos 3 grandes grupos: a população jovem, de 0 a 19 anos, em média, a população de adultos, que é a população que está na faixa etária entre 20 e 59 anos, e a população de idosos, né, que é a população com 60 anos ou mais. Por que que a gente diz de uma forma geral, né? Porque esse é o critério amplo, né? Há países que trazem uma mudançazinha pequenininha. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente já considera a população adulta a partir dos 15 anos. No Japão, a população idosa é considerada a partir de 65 anos. Isso porque a longevidade dos japoneses é bem maior. O Japão tem a maior esperança de vida, tem a maior expectativa de vida do planeta, né? Então vai variar um pouquinho nesse sentido, mas a média está aí, conforme também está lá no material da gente. A população jovem é a população que vai de 0 a 19 anos, a população adulta de 20 a 59 anos e a população idosa com 60 anos ou mais, ok? Então esse é o critério básico, né, no processo de distribuição da população, considerando o critério idade, considerando o critério etário. A partir desse critério idade, os 3 grupos, jovens, adultos e idosos, determinam aquilo que nós chamamos de população economicamente ativa e população economicamente inativa. A população economicamente inativa, como estamos vendo aqui nesse segundo plano, é a população que ainda não entrou ou já saiu do mercado de trabalho. Essa população economicamente inativa corresponde automaticamente à população de jovens, que teoricamente está em idade escolar, portanto, ainda não se inseriu completamente no mercado de trabalho, muito embora a nossa legislação ela já, né, prevê o trabalho do aprendiz, né, a partir dos 14 anos, ela reconhece, do ponto de vista legal, o trabalho do aprendiz, a partir dos 14 anos, um só expediente para que não atrapalhe teoricamente a sua vida escolar, e já permite a assinatura em carteira, portanto, a formalização do trabalho a partir dos 16 anos. Porém, num contexto bem geral, de 0 a 19 anos, o indivíduo é como se ele estivesse em idade escolar, portanto, se preparando para entrar no mercado de trabalho. Portanto, é considerado população economicamente inativa, ok?
O segundo grupo, considerado população economicamente inativa, é o grupo de idosos, com 60 anos ou mais, né? Porque subentende-se que a partir dos 60 anos, as pessoas já estejam saindo do mercado de trabalho. Então, a gente tem dois grupos etários, um na ponta da lança, né? Um na base, outro no ápice da pirâmide, né? Exatamente, ó, formando aí a população economicamente inativa. O grupo que ainda não entrou no mercado de trabalho e o grupo que já deu a sua contribuição. Beleza? E cá no meio, ó, eu quero chamar a atenção para a população, para a faixa etária dos adultos. É a população que tem a idade entre 20 e 59 anos. Esse grupo nós chamamos de população economicamente ativa. Esse grupo é a população que está em idade produtiva. Beleza? Você pode dizer assim, professora, mas o meu avô tem 65 anos, tem 70 anos e ainda trabalha. Nada impede, né? A gente está falando de dados gerais, de estudo de população. Então, entre 20 e 59 anos, nós temos a população economicamente ativa. É importante você lembrar também que essa população economicamente ativa é, na realidade, a população que está em idade de trabalho, né? Em idade produtiva. Essa população ela pode estar empregada ou à procura de emprego, né? Portanto, né, presta bem atenção nesse termo, porque quando a gente fala em ativa, né, a palavra população economicamente ativa, a gente tem a sensação de que a população está trabalhando, né? Mas estatisticamente a gente considera aí a idade de trabalho. Portanto, né, está aí nesse rol a população que está empregada e a população que está desempregada, porque, em tese, essa população está em busca de trabalho. Beleza? O critério aí é faixa etária. Outro detalhe interessante é que nós temos, na prática, o mercado de trabalho formal e o mercado de trabalho informal. O mercado de trabalho formal é aquele trabalho em que você tem registro em carteira, né? O trabalho informal é aquele que não necessariamente o indivíduo tem registro em carteira, né? E também nós temos uma outra modalidade de trabalho que é o trabalho autônomo, né? Então, os profissionais liberais, por exemplo, eles são autônomos. Eles informam aos órgãos governamentais os seus rendimentos anualmente. Não é o caso de quem trabalha por conta própria. Beleza? Então, a gente tem essas modalidades e essas especificidades que são interessantes a gente observar, porque às vezes a gente diz assim, mas o meu pai não tem vínculo empregatício, ele não tem a tradicional carteira de trabalho, né? Ele não tem anotações na CTPS. Sim, mas isso não quer dizer que ele não seja um trabalhador, né? Que ele não seja população economicamente ativa e muito menos que ele não esteja contribuindo com a sustentação das outras duas camadas. Percebam que a população economicamente ativa, ó, a turminha que está aqui no quadro dos adultos, é exatamente a turma que trabalha, a turma que produz e que sustenta as outras duas camadas através dos impostos que são pagos, através dos impostos que são arrecadados. Ô professora, o idoso não arrecada imposto não? Arrecada. Mas, por exemplo, ele arrecada outros impostos. O imposto para a Previdência Social, tecnicamente, não mais, né? Se o idoso já está aposentado, tecnicamente, ele não contribui mais para a Previdência Social. Quem é que está contribuindo para a Previdência Social? Nós que estamos aqui, ó, na faixa etária dos adultos em idade produtiva e, em especial, no mercado formal, né, com empregos formais. Beleza? Então, a gente tem essa relação aí entre população economicamente ativa, grupo de adultos, e a população economicamente inativa,
que é formada pelos jovens que estão em idade escolar, que ainda não entraram, estão se preparando para o mercado de trabalho, onde estão vocês, né, na camada lá de jovens, e os idosos. E os adultos que compõem a população economicamente ativa, eles sustentam as outras duas camadas. Quem ainda está para entrar e quem já saiu do mercado de trabalho. Beleza? Professora, essa população economicamente ativa, né? Ela está empregada onde? Aí vem uma outra estrutura, um outro aspecto de análise da estrutura populacional. Os setores, né? A estrutura setorial. Onde essa população economicamente ativa está trabalhando? Ela está produzindo, ela está dando-se, né, aos setores primário, secundário e terciário. Esses são os setores clássicos da economia. O setor primário, responsável pela produção de matéria-prima, o setor secundário, responsável pela transformação, e o setor terciário, responsável pela distribuição. No setor primário encontram-se atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. No setor secundário encontra-se a atividade industrial. E no setor terciário nós temos as atividades de comércio, transporte e serviços. Inclusive, o nível de desenvolvimento dos países, né? Um elemento de análise está exatamente no percentual de população empregada em cada um desses três setores. Ok? São os setores clássicos de distribuição da população em idade produtiva, da população adulta, da população economicamente ativa. Beleza? E recentemente a gente vem trabalhando com outros dois setores de atividades. O setor quaternário, que é o setor de alta tecnologia, um setor que, inclusive, vem crescendo nessas últimas décadas do século XX e início do século XXI, né? Da necessidade desse novo momento histórico econômico que vivemos, que é o cenário da globalização, né? Nós tivemos o surgimento de um quarto setor, o setor quaternário, que é o setor ligado à produção de alta tecnologia. E o setor quinário, né, que é também um setor novo, digamos assim, os clássicos primário, secundário e terciário, quaternário e quinário são os setores mais recentes. O setor quinário, ele é meio complexo da gente compreender, mas a gente vai tentar aqui, né, facilitar as coisas. O setor quinário é um setor que não tem fins lucrativos, mas as atividades são importantes, elas dão suporte, né, às novas modalidades empresariais, as novas modalidades econômicas, né, que a gente tem. São setores que são considerados essenciais, mas que não necessariamente têm fins lucrativos. Por exemplo, o serviço de segurança pública, né, encaixa direitinho aí no setor quinário. A gente tem as organizações não governamentais, beleza? Que são exemplos, né, de trabalho que estão dentro do setor quinário. São setores que dão sustentação às atividades econômicas, mas que não obrigatoriamente têm fins lucrativos, beleza? Então, a gente tem mais ou menos aí essa distribuição da população por idade e por setores de atividade econômica, né, apea a população economicamente ativa, onde é que ela se encontra. Beleza? E um ponto de discussão que a gente não pode fugir de jeito nenhum está ligado exatamente a esses dois elementos. A relação de dependência e a janela de oportunidades. Quando é que a gente tem uma relação de dependência? Quando a gente tem uma população economicamente inativa maior do que a população economicamente ativa. Né? Isso quer dizer que você tem uma população que depende, um percentual maior de população que depende do que a que produz. Beleza? Isso não está acontecendo com o Brasil hoje, né? O Brasil está exatamente na janela de oportunidades. Deixa eu arrumar isso aqui para vocês, que a gente tem ouvido falar muito disso, né? O Brasil está vivenciando um momento único na sua história econômica. É o momento da janela de oportunidades, em que a maior parte da população
é economicamente ativa, ou seja, mais da metade da população é economicamente ativa e menos da metade da população é economicamente inativa. Ou seja, a gente tem mais gente na idade produtiva do que, população economicamente inativa. Essa janela de oportunidades é um momento único para os países, porque a gente tem mais mão de obra disponível para a produção. Mas isso só é interessante se nós tivermos empregos e empregos formais. É o momento que o país tem para fazer a sua poupança previdenciária. Infelizmente, o Brasil começou esse momento de janela de oportunidades com uma das maiores taxas de desemprego de sua história. Mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos registrado no Brasil 13 milhões de desempregados, Estamos hoje passando dos 14 milhões de desempregados. Então, se essa massa estivesse no mercado de trabalho, e mais especialmente no mercado formal, nós estaríamos fazendo uma poupança previdenciária. Ou seja, a previdência estaria ávida, e nós não precisaríamos de uma reforma previdenciária tão impactante e tão violenta como a que o governo aprovou recentemente e os estados e municípios estão dando seguimento. Nós temos um déficit previdenciário horroroso, mas por quê? Nós temos índice de desemprego muito alto e a gente tem também uma grande quantidade de população economicamente ativa que está no mercado informal e que, portanto, não contribui diretamente para a Previdência Social. Acaba que temos uma população economicamente ativa percentualmente superando a inativa, mas, infelizmente, poucos trabalhadores contribuindo com a Previdência, o que acaba acarretando impostos muito elevados, encargos muito pesados em impostos, em Previdência Social para aqueles que estão no mercado formal. Isso é um problema que alguns países desenvolvidos já passaram e conseguiram resolver, mas que nós aqui no Brasil ainda temos como um desafio futuro, um desafio aí para os próximos anos. Nós continuamos com esse assunto em sala, juntinhos, seguindo o nosso módulo.